Tira a pergunta, Ai, por favor. desculpa. Ih. Mas toda vez tem que falar, faz 2 anos que eu falo isso todo dia. Bom dia, gente. Como vocês estão? Oi, gente, tudo bem? Segunda-feira. Segunda-feira, eu tô aqui, o quê? De terninho. Vou estar preparada, fazer um vídeo sério. E eu aqui, ó. Sério. Eu aqui, ó. Tô aqui focado. Estamos trabalhando. Muitas Pessoal, referências, segunda-feira a gente tem segunda-feira que... Vamos focar, vamos ficar bem, vamos ter que seguir com a vida também. A gente tá preocupado, mas a gente tem que... Vamos lá. Tem uma pergunta muito séria. Muito séria mesmo. Talvez esse seja o vídeo mais importante do canal. Gente... Precisa ter esse barulhinho pra beber, será? Sempre? É que eu preciso dele, entendeu? Ah. Eu fiz mais só pra te ajudar. A amplificação da vida cotidiana. Gente, então, vamos à pergunta? Vocês estão preparados? Uma pergunta séria aí Pergunta séria, vamos lá. Sobre o medo, a relação a experiência do medo nesse momento que a gente está vivendo. Vamos lá. Flor e Manu, primeiramente queria dizer que vocês têm sido minha cia diária nessa quarentena. Me sinto super à vontade com a sua presença. Fico de pijama e com o meu chá, eu também com o meu. Se não tiver muito ansioso, arrisco um café também, eu também. Rio ao conversar com vocês e confesso que até a vinheta da série Quarentenados me faz sentir acolhido. Por tudo isso, obrigada. Obrigada a você também. Aquela meio por que eu fiz isso? Miguel Falabella, do nada, né, pessoa? Pra mim, a questão principal da quarentena não tem sido necessariamente estar comigo mesmo ou me sentir sozinho. Eu gosto da minha cia. Companhia. Gosto muito dos meus cafés da manhã, dos meus livros, dos meus filmes e das minhas séries. Talvez eu morda a minha língua porque sei que, com o tempo, isso pode mudar e a falta de ver meus amigos e familiares se torne menos suportável. O que mais dificulta a minha quarentena, ao menos agora, é o medo. Como você, Manu... Vai, pode ler essa parte. Como você, Manu, sou muito noiado com questões de saúde. Noiado existe no Brasil todo? Existe, né? Enfim, paranoiado, com questões de saúde. E o mundo exterior representa uma ameaça muito grande, então faço de tudo para não ter que sair de casa. E sair, mesmo que seja ir até a portaria, buscar uma encomenda, me gera ansiedade. Sempre tive medo, eu sei, mas agora me parece que esses medos são justificáveis. Isso é muito bom, guarda esse ponto aí, porque eu vou voltar aí daqui a pouco, que é importante. Minha psicóloga sempre diz que tenho que colocar as coisas em perspectiva e pensar. O que tenho de dado real sobre isso? Acontece que agora os medos são reais. Há dados, estatísticas, etc. Antes eu podia pensar, tudo bem, se algo acontecer, posso pedir a ajuda dos meus amigos, dos meus pais, posso procurar um hospital ou médico se não me sentir bem. No entanto, tudo é uma ameaça agora. Ir a um hospital, a um consultório é perigoso, fazer compras também, até caminhar ao ar livre. Essa semana tive um problema com o meu fogão. Não consegui resolver sozinho e tive que chamar o zelador, que prontamente veio ao meu apartamento. Mantive distância, higienizei tudo, mas em minha cabeça eu zerei a quarentena. Zerei a quarentena, que imagina que desespero. Fiquei meio me sentindo mal e com medo e sei que no man's an island. Mas nesse momento confesso que eu gostaria de ser uma ilha. De ser autossuficiente, de ter comida o suficiente para não precisar sair de casa, de conseguir resolver todos os meus problemas sozinho. Em meio a tudo isso, listas com receitas sobre como aumentar a imunidade não param de chegar. Não tenha medo, eles dizem. Aí fico com medo de ter medo porque isso não vai me fazer bem. Em geral, até acho que tenho conseguido lidar bem com isso, controlando minimamente o medo, evitando ver notícias demais, mas também me mantendo suficientemente informado, mantendo contato com os amigos familiares, fazendo bolos, etc. Mas também sei que a longo prazo, considerando o desenrolar da situação do vírus no país, esse medo pode aumentar. Penso que falarmos sobre ele, refletirmos sobre isso tudo pode nos ajudar. Nesse sentido, adoraria ouvir o que vocês têm a dizer, pensam sobre. PS, hoje fiquei pensando se algo tinha acontecido com vocês porque o vídeo saiu mais tarde. Isso foi ontem, né? Às vezes a gente atrasa, às vezes a gente tem uma manhã mais complicada, a gente briga. A gente tem uma vida também, eu sei que pode parecer que não, às vezes mas... a gente fica sem saber o que fazer com o vídeo, aí a gente vai, toma às um vezes café da tudo manhã. perde o sentido, a gente fala, nunca mais vamos fazer vídeo na vida.
Só pra vocês saberem que, de certa forma, tem gente aqui do outro lado pensando em vocês. Haha. A gente sabe, e é meio que por isso também que a gente faz. Exatamente. Que a gente volta a fazer sempre. Tipo agora. Um abraço imaginário forte. Fiquem bem. Eu amei esse e-mail sobre o medo, mas eu amei ter medo. Você tem medo de ter medo porque aí você pode fazer mal pra sua imunidade. Então nem medo você pode ter. E acho que eu tenho tido muito medo, eu queria dar meu depoimento aqui. Muito medo de morrer como nunca tive na minha vida. Imagino que muitas pessoas também aí, né? Porque acho que essencialmente o nosso medo vai de morrer, né? Fala aí, Freud, o que você tem a dizer? Não, o Freud acha também que essencialmente o medo é... Vamos parar com esse barulhão do chá, pelo amor de Deus, senão eu não vou conseguir fazer esse negócio aqui. Desculpa, que tá quente. O que será que ele tá bebendo aqui? O que será? Então, veja o que acontece. O medo. Eu tenho 2 textos para indicar para leituras legais. Um é um texto que vou chegar nisso daqui a pouco, chama A Negação. A Negação. E outro que... Chama só A Negação? A Negação, um texto curtinho do Freud, mas muito importante, que ele vai elaborar o conceito da negação, mas esse conceito abre muitas outras coisas interessantes. E o outro é um texto, talvez dos mais importantes da obra dele, dos que eu mais gosto, que chama Inibição, Sintoma e Angústia. Angústia, em alemão, Angst, que é medo. Medo e angústia em alemão não tem diferença. A palavra é a mesma palavra para as duas coisas. Então, como você pôde ver no episódio do Freud. Então, quando a psicanálise, o Freud fala de angústia, ele está falando de medo também, e é difícil. Então, medo de cachorro, nesse sentido, é a mesma palavra que diz de angústia da existência. Aqui, pra gente, a gente faz uma diferenciação, né? Em geral, medo é o que você está experimentando agora, que é uma localização da angústia, que é uma coisa geral, que está ligada à condição da existência, à morte e tal, ou à ameaça do abandono, nesse sentido que está ligada à morte. Então, para o Freud, o medo original é o medo do abandono da mãe, dessa figura de sustentação materna, que é o medo da morte, porque o abandono desse afeto original é também a morte, né? Porque sem a mãe a gente não sobrevive. Então, a angústia original é essa angústia que move a gente, que é essa angústia dessa primeira separação. E aí essa angústia vai se montar ao longo da vida de várias maneiras, e como medos, né? Como fobias em tantos casos e tal, e ela vai se montando. Então eu sou fóbico, bastante fóbico, eu monto medos de muitos jeitos, então eu super me identifico com a sua história. E agora é um pouco isso. Agora, então, a gente tem um objeto, ainda que seja um objeto estranho, meio... O problema dele é que ele é estranho. O problema dele é que ele é invisível, né? Ele é invisível, então não é só trancar a porta de casa que ele não entra, assim, como um ladrão, um invasor. Não, ele tá assim. em todas as coisas. Ele pode entrar pelos sacos plásticos, ele pode entrar, né, pelo zelador que vem te ajudar, ele pode entrar pela sua mãe, ele pode entrar por um abraço, por um afeto, por uma distração. Então, é uma espécie de montagem da angústia em um componente específico, né, concreto, mas que é um componente concreto e invisível. E difícil de olhar, difícil de encontrar. Então, ele continua tendo um componente um pouco mágico, mesmo sendo concreto, né? Ele junta essas duas coisas, o vírus, o que é muito maravilhoso, porque a fobia para a criança tem um componente mágico, em certo sentido. E aí, nesse caso, estou falando da negação, porque a gente fica entre um movimento duplo. De um lado é falar, nunca vai acontecer comigo, nunca vai, com a minha família não vai acontecer, não vai bater em mim, porque a gente tem a imunidade alta, ou porque eu fui atleta quando eu era jovem, ou coisas desse tipo, ou porque eu sou atleta, né, coisas assim. Então eu sou imune, ou porque eu sou super-homem, então eu sou imune a isso, não vai acontecer comigo. E por outro lado, mesmo que eu tome todas as precauções, a antípoda, né, o extremo oposto, mesmo que eu tome todas as precauções, ele vai dar um jeito de acontecer comigo, porque comigo vai acontecer. Que é a lógica desse pânico, né? Comigo vai acontecer. Alguma coisa vai fazer, aquela hora que eu toquei naquele lugar, naquele negócio, e não lavei a mão 5 vezes, aí o vírus vai achar um jeito, porque eu sou escolhido. Então, nesses dois casos, é como se você fosse escolhido. Tanto o escolhido que não vai ter acesso a isso, porque é o super-homem, quanto o escolhido que é o escolhido para ser punido por aquela situação que o medo pune, né? O medo tem a ver com uma situação de culpa também, em larga medida. Assim. A gente pode falar mais sobre isso se vocês quiserem depois, mas qual que é a conexão do medo, da fobia com a culpabilização em relação ao desejo. Então, como muita gente junta a culpa com o desejo e o medo, né, dessa punição.
que também acontece muito. Bom, dito isso, o que foi? Tô achando bom. Não, é porque é um assunto que... ele abre muitas coisas, abre muita coisa e acho que... não é o medo puro, né? Você tem medo de pegar coronavírus, mas isso tem a ver com várias outras... da sua estrutura, né? De como que o medo se monta para exatamente. você. Muitas das pessoas que eu estou atendendo agora ultimamente, toda a tônica do atendimento passou a se orientar para como que lida com esse medo. Como que lida com essa fantasia, assim. E é intenso, assim. Enfim. E aí nesse caso a gente tem medo que outras pessoas morram, né? Que outras pessoas morram, mas ao mesmo tempo a gente tenta se defender com essa fantasia de que não vai acontecer, não vai chegar e tal. Então, nesse sentido, entre o extremo oposto de não vai acontecer nunca e tudo pode acontecer comigo, vai ou vai acontecer de qualquer jeito, comigo, porque eu vou ser punido, existe esse meio do caminho aí que é uma espécie de medo razoável, né? Que é um medo que considera o concreto. Fala, bom, como é que eu faço então para evitar ao máximo, o máximo que eu posso fazer e tal, para evitar essa situação, mas considerando que ela é uma possibilidade e tem campos da nossa vida que não estão no nosso controle nesse sentido, né? Que são um pouco imensuráveis, um pouco caóticos, um pouco imprevisíveis, isso que é tão apavorante pro fóbico, né? Que tem a coisa que ele não controla mesmo, que ele não vai conseguir evitar e que você evita ao máximo que você puder, mas tem lugares que estão fora do nosso controle na vida, né? Que estão fora da nossa tentativa de controle. Isso é muito angustiante também, porque se existem campos que estão fora da nossa tentativa de controle, existem campos na gente também que estão fora da nossa tentativa de controle, e esse que é o pavor da montagem do desejo em relação a isso, entendeu? Então, nesse sentido, o fóbico localiza o medo lá para ele não ter que lidar com o que ele não consegue controlar nele. Dá para entender? Então, você organiza uma tentativa de inibição de um comportamento, por exemplo, a inibição que o Freud está falando aqui agora é assim, eu tenho medo do campo social, assim, então eu paro de sair. Eu tenho medo das pessoas, então eu paro de sair, porque eu consegui criar uma inibição no meu comportamento que me protege disso. Porque da minha produção imagética, fantasiosa e tal, e desejante, eu não consigo me defender, então eu jogo ela para lá e me defendo dela, entendeu? Ou a fobia, me defendo do cachorro porque eu não consigo me defender do meu próprio desejo. Enfim, e assim isso vai se montando. Tô falando do Freud... Mas agora a gente tem uma coisa real, né? Existe um objeto real, mais ou menos, porque esse objeto que... ele se monta de uma maneira para cada pessoa, né? Então, por exemplo, a sua mãe estava aqui, está andando pela rua, né? Você não sai de casa desde que começou a pandemia, a coisa. Você não sai de casa, não sai de casa, é simples assim. Ela resolveu o negócio dela assim, eu não vou nem andar com o cachorro ali e tal, não quero. Eu quero diminuir ao máximo a minha possibilidade. E é isso, é uma escolha. Tudo bem, né? Mas qual que é o objetivo, a questão, o campo objetivo dessa fantasia? O que é que você pode fazer concretamente? Tem nisso tudo uma fantasia também de que você vai ser o cara que vai ser o culpabilizado pela concretização do pavor. Então vai ser algo que você fez que vai te gerar aquilo. Ou vai ser algo que você fez que vai gerar a morte da sua mãe. Né? Então, porque nesse momento tem muita gente fantasiando que o seu contato com os seus entes queridos vai gerar a morte de alguém. Sim. Que é uma coisa, é uma narrativa clássica das clássicas da psicanálise, que é essa ambivalência em relação a esse amor da mãe e tal e tal. E aí, muita gente fantasiando que nesse momento, e se for eu a matar minha mãe? E se for eu a matar meu pai? Então, né? Nesse sentido, tem muita coisa para você pensar aí, nesses conteúdos. Muita coisa mesmo. O medo é tipo assim, um prato cheio para você operar o seu pensamento, e também a negação também se você está em negação total disso, isso está dizendo também do seu medo. A negação é esse conceito freudiano bem clássico, meio clichê, assim, meio bobo até, à primeira vista, que é o que você nega é o que você não quer assumir, né? Então, você fala, não tenho medo, nenhum medo disso, quer dizer que você tem muito medo. É tipo a oposição total, né? Você vai falar, meio tosco. É meio tosco, assim, isso tem a ver com conteúdos inconscientes lá que ele está tentando operar, mas isso revela coisas sobre a relação da gente com o fora. Isso que é interessante desse texto, que a gente se animar para ler. De como o fora pra gente sempre vem carregado o que vem de fora com uma situação ambivalente, que a gente tem que negar, mas tem que introjetar e assim vai. Como o vírus, por exemplo, né? Que a gente nega porque está introjetado demais, então a gente tenta construir
porque ele ocupa um espaço muito grande dentro da gente, a fantasia da morte. Falei coisa pra caramba, né? Desculpa, falei um pouco. É porque eu não tenho nada pra falar, você falou tanta coisa maravilhosa. Não, é porque eu acho que o medo tem... É muito... Você pode abrir muita coisa com ele, né? Ele é muito complexo. Eu não tinha pensado em todas essas coisas que você falou. É que o medo é minha especialidade, né? Ai, eu amo. Ai, ele é muito medrosão. Não, é porque eu comecei meu processo de análise pessoal foi pelo medo, essencialmente, por anos, lendo sobre isso, tentando entender em mim. Eu era muito fóbico, muito fóbico. Hoje em dia a coisa é light. Mas, assim, anos de análise, leitura e tal, e hoje em dia trabalhando com as pessoas, tentando entender como é que eu posso ajudar a compreensão dessa fantasia do medo. É engraçado que eu me sinto... E o Martim também, desculpa, o Martim, as montagens de medo dele, né? Que são muitas nesse momento da vida dele, 5 anos, 6 anos. Ele tem vários medos, né? Então, pra mim, o Martim é uma certa experiência também, desculpa você falar. Não, porque eu nunca tinha pensado um negócio, essa coisa o meu medo, como é que você falou agora uma coisa, cara, a Flor não sai de casa desde que a gente começou a quarentena, e eu fiquei pensando, caramba, realmente eu não saio de casa, mas eu nunca tive, pra mim, eu nunca tive medo de verdade. Não, você só falou, não vou sair. Eu só falei, eu não vou sair. Sim. Mas eu nunca tive medo. Você tem muito pouco medo, né? Eu tenho muito pouco medo, pois eu ia dizer isso. Você faz uma estrutura bem interessante, assim, você fala, vou resolver assim, objetivamente. Você resolve as coisas de maneira muito objetiva. Fala, então, se entrar com coisa aqui, eu vou esterilizar e tal. É assim que vai funcionar. E não fico mais pensando sobre isso depois também. Toquei naquele negócio e agora minha mão, vou ter que cortar minha mão fora porque ela entrou em contato semana passada com alguém que talvez... Você não fica fazendo isso. Não. O desdobramento neurótico da fantasia de que você foi o culpabilizado pela própria morte, entendeu? Sim. Porque é disso que se trata. Mas, por exemplo, interessante que eu tive medo... Não posso falar isso aqui, eu acho. Posso? Não sei, eu tive medo do meu pai morrer porque eu falei pra ele não ir pra... Isso é um movimento clássico neurótico. Você falou pra ele Isso não ir pro sítio, então falei pra ele não ir pro morrer... sítio encontrar minha avó, então ele ficou no Rio, mas se ele, né, se acontecer alguma coisa com ele... mas se ele fosse, porque você incentivou ele aí, e a sua avó morresse, também você que ia... ia acontecer, então, nesse sentido, a montagem fóbica, neurótica e tal, ela não tem saída. Ela vai dando voltas. E aí é o Homem dos Ratos, que é maravilhoso. A estrutura neurótica obsessiva, assim, que ela vai fazendo... E você fala, eu já perdi pra neurose. Ela já venceu. Mas eu também não fico enredada, nisso. Eu não invisto nisso. Eu invisto muito nisso. Eu já esqueci o negócio do pai, lembrei agora, mas eu já não tô mais pensando sobre isso. Mas não tá sofrendo com isso. Não tá nem... Porque no fundo você não tá conectando a sua fantasia à concretização da coisa. Tem um delírio de potência nisso também, né? Você acha que você, o seu desejo, a sua fantasia é tão potente que ela vai concretizar. Sim, uma coisa que você... Por isso você bate na madeira, você faz assim, a superstição toda tem a ver com um delírio mágico. É o delírio mágico de que eu sou super poderoso, tanto no sentido de que eu não vou pegar nada, eu sou super-homem, ou de que eu sou tão poderoso que eu vou conseguir pegar ou passar para alguém, mesmo que não tenha nenhum contato comigo. Poderoso a gente poderia também substituir por especial, né? Especial, escolhido, único, o sujeito, que é um delírio mágico, que tá nessa montagem neurótica, classicamente, assim. Aí podemos pegar outros textos para falar sobre isso, que são muito legais também. E tudo isso é um jeito, na verdade, de você conseguir lidar com essa... Você tentar lidar com o que você não consegue lidar. Você não consegue lidar. Mas que tem uma conexão muito forte. Porque não existe... Desculpa. Não, se der pra pensar a conexão que existe entre isso e o desejo, sabe? Quando você fala, se eu fizer isso a punição que vai vir vai ser aquela. Então, é como se você fizesse uma montagem punitiva que vem pela fobia, pelo medo e tal, de algo que você deseja. Só que isso se dá de uma maneira tão automatizada no seu inconsciente que você vê a fobia antes de ver o desejo. Então é como se a montagem do medo viesse antes de você sequer entender o que você gostaria de fazer. Então eu não posso sair porque se eu sair vai acontecer tal coisa e tal. Mais do que dizer, tô com vontade de sair, mas não deveria sair porque não vai me fazer bem sair e tal e tal. Você percebe a montagem do monstro antes de conseguir reconhecer o desejo de sair. Isso é uma estrutura dessa maneira neurótica de encarar a vida. Você sente a punição antes de sentir o desejo. Porque com a punição você consegue lidar. Dá para entender? Não vou falar o nome dele, mas enfim, espero que esteja dando para entender. Então você está achando maneiras de se punir aí para se controlar, uma espécie de rédea que você coloca. A fobia funciona como uma espécie de rédea do seu próprio impulso.
Eu, por exemplo, tinha medo de me jogar, de me matar nesse sentido, né? Eu não tinha vontade de me matar, eu tinha medo de me matar. Porque é assim, é quando o desejo vai na montagem máxima dele e aí ele se conecta de um jeito engraçado com a pulsão de morte, que é uma outra história da história, isso tudo também intrincado, e aí a fobia vem como uma espécie de montagem de defesa disso aí. É interessante também, gosto de pensar. Aí eu compliquei, aí eu acho que eu viajei. Não prestei mais atenção depois que eu fiquei... Medo de me matar que eu tinha, medo de pular. Tem gente que tem medo de pular, né? Medo de pular da janela, então não dormia, não subia e tal. Então, porque você o seu desejo, ele é tão apavorante para você que você tem medo de ter desejo de pular. Ah, entendi. Então você... É um problema com o seu desejo, na verdade. Mas o medo é um problema com o desejo, em última análise. Podemos discutir isso aqui, a gente pode discordar. Mas aí não faz sentido pra mim, porque vou dar um exemplo mais o medo que eu tenho de morrer, de pegar coronavírus, é o meu desejo de pegar coronavírus. Aí, é isso? Nesse sentido, Freud meio chulé? Não, é bem chulé, né? Vou dar um exemplo. Também acho que não é isso, né? Não, é o medo de que o seu desejo, de que a sua potência desejante te gere essa punição de pegar o coronavírus. Essa é a diferença entre quem é neurótico nessa situação e quem não é. O medo normal, nesse sentido, assim, é o medo... Cara, não vou fazer isso porque... Eu. Não vou atravessar essa rua na frente desse carro passando porque tenho medo. Né? Outra coisa é não posso sair de casa, porque e se eu sair de casa e naquela hora eu tiver vontade de passar por uma rua e aí eu vir um carro e não conseguir me controlar de um desejo muito forte que eu tenho de ver uma coisa do outro lado da rua e vier um carro, então é melhor não sair de casa. Entendeu? E aí é uma produção neurótica dessa estrutura que é só uma estrutura de defesa básica, que está lá no nosso HD de todos os mamíferos e tal, com 300 milhões de anos de vida, que é o medo. Que é o de se recolher quando tem uma ameaça. É uma estrutura básica que tem 300 milhões de anos de vida evolutiva. Tá lá, o medo, em todos nós, funciona. Mas aí, na montagem de fantasia do humano, ele passa a se conectar com outras coisas. Já que eu não tenho confiança de que o meu desejo esteja suficientemente organizado dentro do meu psiquismo, eu passo a criar essas fobias para evitar que o meu desejo possa se realizar. Vou dar o exemplo do pequeno Hans, que é o exemplo clássico do Freud que funda a narrativa da fobia, que é fofo, divertido, dá para entender. Fofo, divertido, bem canalha, né? O menino passa a ter fobia... Isso é meio escroto isso, é fofo, divertido, dá para entender. É porque é uma historinha bonitinha. Machistada. Vai. Menino, ele tem medo de cavalo, né? Vamos lá. Vai. Medo de cavalo. Enfim, fica contar um pequeno Hans. Tem um texto do Freud, um pequeno Hans. Ele tem medo de cavalo. Aí você quer entender porque ele tem medo de cavalo e tal, e toda uma coisa lá. E aí o que o Freud entende é que ele está conectando a figura do cavalo à figura do pai dele. Então, Freud vai entender nas associações do menininho que ele tem medo do pai. Por que ele tem medo do pai? Porque ele deseja a mãe. Então, ele deseja a mãe, ele fala para a mãe passar a mão no pintinho dele, não sei o quê, e aí ele entende que isso está errado. Fala, não, que isso é feio. E aí ele fala, é feio? Então ele passa a achar que tem algo de errado no desejo dele. E que esse desejo dele que é errado pode ser punido pelo pai, que pode, como o cavalo, mastigar, ele faz o medo da coisa da boca do cavalo, que depois se estende para o medo da carruagem que passa. Enfim, o texto é legal. Bem assim, beabá, tá? E aí então o entendimento é de que ele tem medo dessa figura que pode gerar essa castração desse desejo dele, porque em última análise o desejo dele é uma ameaça, porque o desejo dele pode gerar o abandono, né? A castração também é uma montagem do abandono, nesse sentido. Então, a fobia em relação aos cavalos defende ele desse desejo que pode gerar o abandono dele se ele quiser transar com a mãe, que isso não pode. Então, a ameaça da perda do amor como primeira ameaça, porque a ameaça da morte, nesse sentido, a perda do amor, sendo o amor da mãe é a morte. Então, ele tenta regular o desejo dele com essa montagem fóbica. Deu para entender? Coitadinho, né? Do pequeno Hans? Ele ficou bem depois, eu acho. Mas o que ele fazia para os pais dele levarem ele no Freud? Ele não conseguia mais sair de casa, por medo dos cavalos na rua. Ele adorava cavalo antes, entendeu?
Sim. Óbvio, entendi. Tinham muitos cavalos na rua. Eu tava aqui muito ignorante, pensando, mas cavalo? Onde é que ele via cavalos? Né? Eu muito tosca, Nessa né? época só tinha cavalo. Em 1900, só tinha cavalos. Eu acho que é de Logo. 1905 esse texto, não tenho certeza mais, mas eu acho que é isso. Então tinha muitos cavalos, então ele não conseguia sair na Isso, rua. Ele então- parou de querer sair na rua. Isso, é inibição. Entendi. Coitadinho. Então, nesse sentido, o medo vira uma defesa do seu próprio... Então, quando a gente tem medo de uma coisa real, essa coisa real se mistura com o nosso desejo. Então, algo que eu fiz pode ter gerado a minha conexão com essa coisa real, o vírus, entendeu? Entendi. Então, é uma montagem que se encaixa pro neurótico fóbico, assim, tipo você aí e eu aqui. Mas tá tudo bem, acho que a gente vai continuar. Resumindo, entre a negação total e a fobia e o pânico absoluto, ache um meio termo razoável. Você não é super poderoso nem no sentido de cá, nem no de cá. Entendeu? É isso, é a vida. Tem um grau de caótico, de incomensurável, de inesperado. Não tem uma ordem, porque a fantasia do obsessivo é de que há uma ordem que regula as coisas, Sim. né? Que é ele que vai operar essa ordem, sim. é o desejo dele que vai operar. Não tem essa ordem não, é aleatório. Tem grande parte da coisa que é aleatório. O que faz uma pessoa morrer com um negócio e tal? Tem um grau de aleatoriedade, coisa que a gente não sabe. Os médicos falam, pode ter sido cloroquina que salvou, pode ter sido outra coisa e tal, a gente não sabe. A gente não consegue lidar com a aleatoriedade da vida. Sim. Isso é uma parte da história. E aí, em relação a esse momento específico, em relação a tudo, né? Em relação a tudo, é que agora fica mais forte. Por isso a gente Mas se começa você tem medo, construir... por exemplo, da pessoa que você ama te abandonar, é uma coisa que você... E aí você passa a querer controlar ela. Você não tem como... Você não tem como prever o que vai acontecer. Gente, desculpa se eu falei muitos conceitos assim ao mesmo tempo, assim, meio misturado. Mas então... mas hoje é segunda-feira, é dia de foco. Eu aprendi muitas coisas nesse vídeo, fiquei então, bem... são esses 3 textos que você pode ler. Aprendi sobre mim, inclusive, porque eu não tava pensando eu nem tava pensando sobre o meu medo de verdade. Agora tá. Agora eu tô. Pra isso que serve uma sessão terapêutica. Agora você tá... Eu tô aqui preocupado. Eu deveria estar com mais medo do que eu tô. Não, mas eu resolvi bem, eu só não saí de casa mais. Então, você que escreveu... Que é uma ótima forma de resolver, se você puder. Mandou essa pergunta, lê o Pequeno Hans, vou tentar lembrar de botar aí. Inibição, Sintoma e Angústia é um texto mais complicado um pouco. E A Negação, um bom texto também para esse momento. 3 textos legais para ler. Vou tentar lembrar de botar, mas se não são esses 3, vocês voltam nesse momento aí que eu tô falando isso e buscam. Mas eu vou lembrar de botar, até porque se você comprar pela Amazon, a gente ganha dinheiro. Milionário vendendo Freud. Mas Beijo, eu adoro essa coleção, acho muito Como bom. a gente percebeu que você adora. Vamos desligar, chega, ninguém aguenta mais. Cala a boca.